Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com tia Iane. Eu espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam se cuidando. Hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, a uma nova unidade temática. Essa unidade temática ela é bem conhecida no mundo inteiro, porém, geralmente, ela é trabalhada dentro da escola, a partir do jogo, que a gente pega esse conteúdo, que é o conteúdo esporte, que nós vamos estar estudando, e aplica dentro da escola de uma forma didática, de uma forma pedagógica, de uma forma educacional, tá certo? Então, o que a gente vai estar estudando? Sobre esportes. Tia, e o tema da nossa aula, qual é? No mundo dos esportes. Então, a gente vai ver que existe uma gama infinita, vários esportes, várias modalidades esportivas e que tem algumas formas da gente conhecer sobre esse esporte, certo? A habilidade, a gente vai discutir a importância da observação das normas e regras dos esportes de marca e de precisão, para assegurar a integridade própria e a dos demais participantes. Então a gente vai entender um pouquinho sobre o que é esporte de marca, o que é esporte de precisão, e a gente vai entrar agora nesse assunto. Então Tiane quer fazer algumas perguntas a vocês sobre esporte, tá? Então, quais modalidades esportivas vocês conhecem? E aí vocês vão fazer um trabalho relacionado a isso. Os diferentes locais que elas podem ser praticadas, em quais locais essas modalidades elas podem ser praticadas, os tipos de materiais utilizados, todo esporte que a gente pratica, a gente usa alguns materiais para a prática desse esporte, e se a modalidade ela é individual ou coletiva. E eu quero que vocês observem essa imagem, ó. A primeira pergunta é, quais modalidades esportivas vocês conhecem, Então, essa imagem aqui, ela traz um esporte pra gente que não é tão conhecido, por vários fatores, porque a mídia, a televisão não divulga tanto, porque a revista, os meios de comunicação não divulga. Mas aí eu quero que vocês observem que essa atividade, esse esporte, ele é realizado dentro de uma piscina, e o nome dele é polo aquático. E também, ele é utilizado alguns equipamentos. Quais são esses equipamentos, materiais, Tiane? A touca, a sunga, a bola, são alguns materiais que são utilizados nesse esporte. E se essa modalidade, olhando para ela vai ser uma modalidade individual. O que é individual? Que é jogada apenas por uma pessoa. Ou se ela é uma modalidade coletiva, que é utilizada, que é jogada por um grupo de pessoas. Então, os esportes elas vão ter essas características e essas diferenças que vão diferenciar um esporte do outro, certo? E aí, dando início ao nosso conteúdo sobre o esporte e sua diversidade. Então, há um mundo infinito de esportes, porém a gente só tem acesso e o conhecimento de alguns. Então, o esporte ele se caracteriza por ser orientado pela comparação de determinado desempenho entre indivíduos ou grupos e é regido por um conjunto de regras institucionalizada por organizações como associações, federações e confederações desportivas, as quais são responsáveis pela definição de normas de disputa e promoção do desenvolvimento das modalidades em todos os níveis de competição. Quando a gente pensar em esporte que não é realizado dentro da escola, a gente vai pensar no seguinte, que para esse esporte acontecer, ele tem que ser regido por um conjunto de regras e por algumas confederações e federações esportivas. Então, esse esporte fora da escola, as regras não podem ser modificadas. Agora, o esporte dentro da escola, a gente pode modificar todas as regras para que a gente possa experimentar o esporte na escola, tá? Então, quando a gente pensar, de novo, em esporte fora da escola, a gente vai pensar
que esse esporte ele é praticado por um grupo de pessoas ou por apenas uma pessoa e que lá nesse esporte fora da escola eles vão analisar o desempenho desses grupos, seja o desempenho das pessoas individuais ou seja um grupo de pessoas. Também esse esporte ele não vai ser modificado, tá? O esporte da televisão, por exemplo, o futebol, ele não pode ser modificado quando ele é jogado. Mas se a gente for praticar o futebol dentro da escola, ele vai ser modificado, ele pode ser adaptado, porque o esporte dentro da escola, ele é trabalhado de forma educacional, onde todos os valores devem estar inseridos, certo? Então, essa prática corporal é tão valorizada pela sociedade a ponto de alguns autores especializados na pedagogia do esporte a considerarem um fenômeno sociocultural. Tia, por que o esporte é um fenômeno sociocultural? Porque o esporte, ele faz parte da nossa sociedade. O esporte, ele é algo que vem sendo construído juntamente com a sociedade. E esse esporte, de alguma forma, ele interfere na vida das pessoas. De alguma forma, ele vai estar aí dentro da nossa casa, fora da nossa casa, porque a gente assiste o esporte. Então, alguns estudiosos vão dizer que o esporte é um fenômeno sociocultural, porque faz parte realmente do nosso dia a dia, ele vai interferir de alguma forma na nossa vida. Seguindo aqui, a gente tem diferentes, o título é Como temos acesso ao esporte? A gente tem acesso ao esporte de diferentes maneiras. Vamos ver algumas delas? Pela própria atividade esportiva, então eu pratico uma atividade esportiva, então eu tenho acesso a esse esporte. Pela observação de outros grupos, indivíduos praticando determinada modalidade em espaços públicos ou privados. Então eu tenho acesso ao esporte, porque eu vi que lá na pracinha, um local público, tem um grupo de crianças jogando, brincando de basquete. Então eu tive acesso ao esporte dessa forma também. Pelos meios de comunicação. Quais são esses meios de comunicação, tia, que a gente tem acesso ao esporte? A revista, a televisão, o jornal. Então, é uma forma também da gente ter acesso a esse esporte. Ou por influências de amigos. Meu amigo gosta de jogar basquete e aí eu converso muito com ele, é muito meu amiguinho me influenciou a jogar basquete, por exemplo. Então, essa também é um meio, da gente ter acesso ao esporte. Entretanto, grande parte de vocês, grande parte da sociedade, conhece um número reduzido de modalidades esportivas. Geralmente, as que estão em maior evidência na sociedade, na qual o aluno está inserido. Como assim, Tiane? Geralmente, a gente tem acesso a alguns esportes, não tem acesso a todos. Por quê? Porque pelos meios de comunicação que divulga, é uma forma da gente ter acesso, ou aonde eu estou inserida. Eu moro em Jaguaribe, eu moro na cidade de Jaguaribe, a cidade de Jaguaribe oferta quais tipos de esporte, o que eu assisto na televisão. Então, a gente tem um conhecimento reduzido de alguns esportes. Quais, se a gente for fazer uma pergunta ao papai e à mamãe. Mamãe, qual é o esporte que a senhora conhece? Papai, qual é o esporte que o senhor conhece? Geralmente ele vai dizer o futebol. Por quê? Porque é um esporte que todo mundo conhece, que a mídia também nos oferta, A mídia divulga muito sobre o futebol, certo? Então, essa maior evidência deve-se a fatores históricos, por exemplo, futebol, é um esporte bastante conhecido, somados à maior divulgação que as modalidades mais populares recebem da mídia. Então, quais são as modalidades que são mais conhecidas da gente? Geralmente é o vôlei, geralmente é o futebol, geralmente é o basquete, Então, por quê? Por questões culturais e porque a televisão também ela divulga isso. E aí a gente tem uma atividade para fazer, tia. Qual é a nossa atividade, tia? Atividade de casa. Recorte e colagem de figuras. Como assim, tia? Eu vou pesquisar. Pesquise na internet recorte, fotografias de esporte que vocês conhecem. Em seguida, colhem uma cartolina.
apresente sua pesquisa sobre aquele esporte, sobre aquela modalidade, através de fotos ou vídeos. Então, Tiane, eu vou mandar para a senhora um trabalho realizado em uma cartolina, ou eu vou fazer um vídeo, ou eu vou tirar foto desse trabalho, tá certo? Esse é o conteúdo que a gente vai estar estudando, a unidade temática que a gente vai estar estudando agora, e a gente vai conhecer um pouco sobre os esportes, não o esporte, os esportes. Tem infinitas modalidades. Um beijo e até a próxima.